Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima. Meu nome é Frederico Viotti. Hoje eu quero trazer um artigo que eu encontrei de um frei dominicano chamado Frei Beto. Esse artigo é muito grave, é muito sério aquilo que ele diz e é muito contrário àquilo que a igreja ensina. Ele é um frei progressista, conhecido pelas suas atitudes para uma igreja nova, aberta ao mundo, não mais a uma igreja transcendente, mas a uma igreja que tem no homem uma espécie de fonte de revelação. E é isso que nós veremos nesse artigo. Essa religião do carnaval que ele passa, ou esse carnaval da religião, ele tem muita relação com o progressismo, com a esquerda católica, com a teologia da libertação. Frei Beto é conhecido como um teólogo, um dos mais importantes teólogos da teologia da libertação no Brasil. Um nome conhecido no mundo inteiro, aliás, pelas suas posições na linha dessa visão marxista, bom, e aqui muito além do marxismo, que ele impregna e que ele impõe na doutrina católica. Diz ele nesse artigo, no dia 2 de março, publicado no Globo, Sermão do Carnaval. Festejai, dançai, diverti, ó nobres pecadores. Vejam só, ó nobres pecadores. O pecado não é nobre. Uma pessoa que comete um pecado não é um nobre pecador, é um infeliz pecador. Mas ele continua, eis que chega o carnaval, e agora toda a carne se fará verbo. São João, no seu evangelho, começa logo dizendo, eu vou pegar aqui a palavra exata do que ele disse, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Logo para frente ele diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Bom, nós temos agora que toda a carne se fará verbo. Não é mais o verbo de Deus que é o nosso exemplo. É a carne que se torna a expressão de uma nova religião. Essa carne é uma carne manchada pelo pecado. Porque ele continua logo abaixo. Primeiro, mostrando a situação em que eles estão, a esquerda está no Brasil nesse momento. Sobrepairam tempos sombrios de mentiras oficiais, de esperanças minguadas, de direitos castrados. De fato, a situação para eles, para os comunistas, para os socialistas, para os adeptos da teologia da libertação, não está fácil. E não é propriamente ou simplesmente por causa de um novo governo. É porque a opinião pública no Brasil deu um basta a essas ideias socialistas. É por isso que para eles, aliás está no artigo, começou uma espécie de quarta-feira de cinzas permanente. Esse sim é o fato para se comemorar, é uma alegria saudável e não essa alegria intemperante do carnaval. Continua ele no artigo. Evocai os deuses, os orixás e os espíritos, juntai-vos à multidão daqueles que tanto incomodam aos arautos ressentidos do moralismo exacerbado. Quem são esses que incomodam os arautos do moralismo exacerbado? Homossexuais, travestis, indígenas, quilombolas, moradores de ruas, comunistas e adeptos do Papa Francisco. Para ele, todas essas pessoas representam o que há de mais revolucionário na sociedade atual. E como não poderia deixar de ser, ele coloca, como tem sido feito pelos teólogos da libertação e por todos os revolucionários, até mesmo o Papa Francisco entre eles, como se fosse um contestatário dos valores tradicionais. Voltemos ao artigo do Frei Beto. Proclamai o direito à diferença sem que prevaleça a divergência. Não ocultai sob a vergonha o que Deus não se envergonhou de ter criado. Reverenciai a sacralidade da nudez, a do corpo. Ele deve ter esquecido que quando Adão e Eva, após cometer um pecado original, se viram nus, Deus os vestiu. Por isso que Deus Pai é tido como o padroeiro dos alfaiates, por ter sido o primeiro a fazer a primeira veste. Mas para ele não. Para ele agora é preciso reverenciar não é a sacralidade de Deus por espírito, mas a sacralidade da nudez do corpo humano, envolto no pecado. No pecado e no carnaval. Diz ele, desfilai pelo sambódromo e exibi na suntuosidade dos carros alegóricos a pujança da Amazônia ameaçada pela voracidade do lucro, as alegorias dos casais que se unem por amor alforreados da ditadura hétero, as utopias libertárias do século XX, que induziram tantos jovens a se viciarem em utopias. livres das sombras necrófilas de supostas filosofias
eivadas de ódio. Essas filosofias do ódio, para ele, no fundo, são aqueles que dizem que isso é um pecado. Para ele é ódio dizer que existe uma lei moral. E não é ódio, pelo contrário, transgredir a lei moral. Porque, no fundo, o amor que ele tem não é Deus. E o ódio que ele tem não é o demônio. Mas é exatamente o contrário. Tudo aquilo que diz respeito ao que é de mais baixo, ele ama, ele defende, ele proclama. Tudo aquilo que diz respeito a uma lei moral que se impõe aos homens por amor de Deus, ele odeia. Então não é uma filosofia eivada de ódio que ele odeia, é a filosofia do amor a Deus, que ele troca pela filosofia do amor aos homens. O que ele está propondo, quando ele diz que a toda a carne se fez verbo, é uma nova religião, uma religião baseada no homem, uma religião voltada para o homem, e não mais uma religião transcendente. Depois ele termina dizendo que a festa do momo exalta os humilhados, celebra os descartados, reverencia os ofendidos. Limpai vossas gargantas, apurai vossas vozes, cantai a plenos pulmões, para que o carnaval se dissemine por corações e mentes e se prolongue por dias e anos vindouros. No fundo, é uma nova visão da religião. É uma visão de uma religião voltada para essa alegria mundana, voltada para essa alegria do corpo humano. Isso é muito grave e é muito sério que um frei católico defenda algo como isso. Essa religião que ele defende é uma religião igualitária. Quando ele fala dos quilombolas, do indigenismo, quando ele defende a Amazônia, ele não está defendendo uma sã e reta ecologia, ele não está defendendo os índios para que se convertam, ou os quilombolas para que tenham justiça. Ele está defendendo uma religião de uma revolução social que agora entra dentro de uma visão ao mesmo tempo carnavalesca, de uma espécie de mística eufórica, de uma alegria que já não é mais a alegria católica, uma alegria profundamente arraigada no espírito, na fé, no amor a Deus. É uma alegria que vem da soltura dos instintos humanos, dessa espécie de liberdade. Essa é a religião, aliás, da liberdade da Revolução Francesa, uma liberdade que não tinha limites ou não queria limites e terminou na guilhotina de todos aqueles que eram por ela odiados. Essa igualdade que ele propugna não é uma igualdade dos filhos de Deus, mas é um igualitarismo que vai chegar até mesmo as plantas. Essa é a visão da ecologia que ele tem. Os homens têm tanto o direito de existir como um animal ou como um vegetal, porque até lá vai o progressismo da dita esquerda católica. Eles de católico cada vez têm menos coisa. Se você gostou do vídeo, assine o canal, envie para os seus amigos, curta, compartilhe. Não deixe de se inscrever nesse canal e apertar o sininho que está ao lado do botão de inscrição. Só apertando esse sininho a pessoa receberá os avisos de novas publicações. Muito obrigado, viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima.